contar-vos uma história. Este senhor chama-se Candumbo. Ele normalmente é um jornalista dedicado, empenhado na sua tarefa diária. E, ao longo do trajeto jornalístico, em 2007, ele depara-se com uma situação em janeiro. Em janeiro de 2007 aconteceram tantas coisas em Angola e uma das coisas que marcou muito o Candumbo é a chuva torrencial que aconteceu no município de Cacoaco. E ao longo dessas chuvas foram destruídas pontes, famílias ficaram ao relento e ao mesmo tempo havia um cenário em que muitas pessoas perderam a vida, eram mais de 20 mortos. E a seguir ele recebe uma ligação. Essa ligação mudaria todo o sentido deste jornalista. Ao longo da ligação ele recebe uma denúncia de escândalo. Esse escândalo estava a acontecer e envolvia algumas figuras da função pública do governo angolano e ele entrou efetivamente em pânico. A seguir, nós vemos que quando recebe a denúncia, como disse a presidente da comissão, é necessário fazer apuração. E aí ele começa a apurar os fatos. No momento da apuração dos fatos, ele teve que ligar para algumas pessoas, teve que ligar para o Dr. Milton, para o Teixeira Cândido e todas aquelas pessoas que tinham contato ou know-how com alguém que pudesse dar subsídio para conseguir ter uma figura pública que ele precisava apurar. Daí ele realizou algumas entrevistas, sem fechar, ele publica a notícia. Torna o conteúdo no ar sem terminar o trabalho de apuramento dos factos. Depois vimos que efetivamente passa para um outro momento. Esse momento é em que, pode passar, que ele, após a notícia sair, tornar-se pública, aconteceu um cenário complicado, como o lesado viu os seus direitos atropelados. Ele efetuou uma participação, pode ser no SIC, DNIAP e tantos outros lugares onde nos chamaram sempre, e ali ele foi levado a julgamento. Este julgamento levou uma condenação, mas ele, como no próprio Parlamento, ou na Assembleia ou no Tribunal, ele era uma pessoa muito discursiva, abordava constantemente o seu advogado, de que ele tinha em posse todas as questões resolvidas. O advogado disse: não, você não tem todas as questões resolvidas, por isso é que a outra parte nos acusou de elementos que você não comprou. No momento da apuração dos fatos, é aí que meses depois da cadeia ele fica livre. Foi para a cadeia. Não entende? Foi para a cadeia, foi preso. Sim, foi preso, depois da prisão voltou a estar livre. Nesta liberdade ele mergulha novamente num outro cenário, e o cenário é no ano das manifestações, concretamente em 2011. Todos nós sabemos que foi um ano corrido, em que qualquer pessoa que estava a exercer o jornalismo sempre íamos a uma manifestação. E o Candumbo vai de novo a uma manifestação. Só que esta manifestação era uma manifestação política, envolvia denúncias de políticos da mais alta estrutura do país. Esse tipo de assunto envolve alguma elasticidade e algum profissionalismo, e Candumbo não poupou alguns esforços e lutava entre as suas convicções pessoais e estavam a influenciar no facto que ele devia noticiar. É a tal paixão na notícia, paixão no problema, pessoalização do trabalho. E ali, então, eu trago o Carl Sagan, astronauta, pesquisador científico norte-americano, com mais de 600 artigos publicados. E ele nos diz assim: nossas preferências não determinam o que é verdade. Vamos repetir todos, vamos? Nossas preferências
nos dizer se a verdade constitui o quê nesta nossa abordagem, por favor. Depois desse cenário, aqui sim, ele procurou ouvir todas as partes. Ouviu as partes envolvidas, viu advogados, verificou os factos, inclusive fez uma pesquisa científica assim apurada, encontrou resultado, trouxe dados palpáveis do FMI, das Nações Unidas. O Candumbo estava efetivamente a trazer a dinâmica da apuração dos fatos. Daí então o Candumbo tornou a notícia publicada, não é? Publicada. E esta segunda publicação é o segundo elemento. Vamos para o primeiro. O primeiro lembrete do Código de Ética é: os fatos devem ser comprovados ouvindo as partes com interesses atingíveis no caso. Candumbo foi detido, foi julgado e foi condenado porque ele não concluiu com este aspecto muito formal daquilo que corresponde ao Código de Ética. No momento em que ele sai da prisão, ele depara-se com aquela notícia mais política. E essa notícia mais política envolvia o segundo lembrete do Código. O segundo lembrete do Código, naquela notícia, são deveres fundamentais dos jornalistas informar com rigor, objetividade e isenção. Aqui vamos dar início à nossa formação.